Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Bom pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a como configurar a replicação do MySQL, certo? Para isso nós temos dois servidores, sendo o primeiro o servidor produção e o segundo o servidor standby, tá? A ideia, pessoal, é que tudo que aconteça aqui no servidor produção seja automaticamente replicado para o servidor standby, ok? Então, para fazer essa configuração, eu vou começar editando o arquivo /etc /my.conf e vou adicionar aqui algumas configurações, sendo a primeira delas a configuração server-id igual a 1. Essa configuração, galera, ela serve para identificar o servidor, tá? Então, como nós vamos ter dois servidores aí trabalhando, para que cada um saiba quem é quem aí nessa configuração, é necessário que cada um tenha o seu ID e que o ID seja um número maior que 0, tá? Se você colocar aqui na configuração do prod o server-id igual a 0, a sua configuração não vai funcionar, certo? Porque o MySQL ele vai recusar todas as conexões provenientes do standby. Então sempre coloque o número maior que 0. A próxima configuração, galera, será a configuração log_bin, cujo valor será igual a /var/lib/mysql /mysql-bin.log. Essa configuração aqui, galera, é a configuração do log binário do MySQL. Mas o que é isso? O log binário vai deixar registrado tudo o que acontecer no servidor, certo? No banco de dados. Então, sempre que uma tabela for criada, que um índice for criado, que for criada uma view, uma trigger, seja lá o que for, tudo isso será registrado nesse log. E esse log também é utilizado para fazer o processo de replicação, né? Para que a produção envie os dados para o standby, né? Para o servidor réplica. A próxima configuração é a configuração binlog_do_db, cujo valor será igual a epdb. epdb, pessoal, é o nome do banco de dados que nós queremos replicar, tá? Então, o que acontece? Para cada banco que você quiser replicar, você adiciona uma linha. Vamos supor que você tem um banco chamado vendas. Aí você adiciona uma nova linha e coloca aqui o nome do outro banco de dados que você quer replicar, né, no caso. Que no caso será o vendas. E por aí vai, galera. A próxima configuração que nós vamos colocar será bind-address, certo? Essa configuração, galera, ela serve para você especificar para o MySQL em qual IP, certo? Em qual interface de rede o MySQL vai receber as conexões do standby, ok? Então, o valor será o IP do próprio servidor produção, que é 192.168.42.200, ok? Então, agora que a gente fez, né, as configurações necessárias do produção, nós vamos salvar e sair, certo, desse arquivo, e nós vamos reiniciar o serviço do MySQL com o seguinte comando: systemctl restart mysqld.service.
Vejam que o serviço foi reiniciado com êxito. Bom, agora que o serviço do MySQL foi devidamente reiniciado, eu vou conectar no MySQL, certo, galera? E vou dar o comando show databases. Vejam que o meu banco EPDB ainda não foi criado, mas eu tenho aqui o script para criar esse banco, certo? O link para download desse script está junto com a videoaula, tá? Então vejam que o banco foi devidamente criado. Aqui está. Agora que o banco está devidamente criado, nós temos que criar um usuário, certo? Aqui no servidor produção, que será usado para fazer esse processo de replicação do banco EPDB. Então, eu vou executar o seguinte comando, certo? Create user, certo? E o nome do usuário está aqui, replica_user, arroba, e nós temos aqui um endereço IP, certo? Esse endereço, galera, deve ser o endereço do servidor standby. No meu caso, o IP do servidor standby é 192.168.42.201. Então, nós temos aqui a definição da senha dele, certo? Eu coloquei uma senha forte e eu vou teclar Enter. E vejam que o usuário foi devidamente criado. Agora, reparem o seguinte, pessoal, que apenas criar o usuário não é o bastante. Nós também temos que conceder a ele o privilégio de fazer essa operação de replicação. E isso nós fazemos com o seguinte comando: grant replication slave on asterisco ponto asterisco. Esse primeiro asterisco aqui, ele informa que o privilégio de replicação será concedido em qualquer banco de dados que a gente criar aqui, certo? Ou seja, o usuário replica_user poderá replicar qualquer banco. E dentro de qualquer banco, ele poderá replicar qualquer objeto, certo? Que é representado por esse asterisco aqui da direita. Então, o asterisco da esquerda, só para reforçar, ele representa qualquer banco, e o da direita representa qualquer objeto dentro de qualquer banco. E nós temos aqui novamente o nome do usuário, que vai receber esse privilégio, arroba e o IP dele, certo? Entre aspas simples. Eu vou teclar um Enter e vejam que o comando foi executado com êxito. Após conceder o privilégio, é necessário que a gente recarregue os privilégios do banco de dados para que essa concessão entre em vigor, com o comando flush privileges. Beleza? Então, o nosso próximo passo agora, galera, será o seguinte. Bom, agora que nós recarregamos os privilégios, o nosso próximo passo será o seguinte, galera. Nós vamos bloquear todas as tabelas do banco para que elas não sofram nenhum tipo de alteração, ok? Isso será feito com o comando flush tables with read lock, ok? Agora, assim, galera, antes de vocês executarem esse comando, tenham muito cuidado, porque esse comando bloqueia todas as tabelas, certo? Ou seja, as tabelas não poderão sofrer insert, não poderão sofrer nenhum alter table, não poderão sofrer nenhum update, nenhum delete, enfim, as tabelas do banco ficam todas congeladas. Então, façam isso cientes de que
qualquer operação, né, que esteja rodando no banco vai ter que parar para você poder fazer essa configuração. Então, agora que as tabelas estão bloqueadas, vamos prosseguir. O nosso próximo passo, galera, será fazer um dump, certo, desse banco de dados. O banco de dados AppDB, que é o banco que nós queremos replicar. Para isso, nós usaremos o MySQL dump, certo? Menos o root, menos p. A sintaxe é basicamente a mesma sintaxe que a gente usa para conectar no banco. A diferença é que, ao invés de usar apenas MySQL, a gente vai usar MySQL dump. E eu vou teclar o Enter. Reparem que o comando executou bem rápido, mas é porque o banco é pequeno, certo? Então vou dar um comando les aqui no arquivo que foi criado. E vejam que os dados estão aqui. Os dados para criar a tabela, para inserir os dados. Ok? Está tudo aqui. Com o dump concluído, nós vamos agora conectar no banco de dados com o comando MySQL e não com o comando MySQL dump, cuidado para não confundir. E vou executar esse comando bem aqui, galera. Show master status. Certo? Então ele vai retornar aqui para mim o nome do arquivo de log, a posição, certo? E o nome do banco que a gente quer replicar, tá? Essa posição aqui, galera, é importantíssima. Isso aqui é a coordenada, certo? A partir do qual o servidor standby vai começar a replicar, certo? Vai começar a copiar as informações. Então, é de suma importância que a gente guarde esse número aqui, esse valor. Então, eu vou abrir aqui um arquivozinho de texto, temporariamente, e eu vou fazer melhor. Eu vou colocar toda essa saída aqui. Então, vejam que eu guardei as informações necessárias temporariamente aqui nesse arquivo e nós vamos prosseguir com a aula. Bom, agora que a gente chegou nessa etapa, a gente já pode liberar as tabelas, porque lembram? A gente tinha bloqueado as tabelas para fazer o dump. Então, nós bloqueamos as tabelas, fizemos o dump, acabamos de pegar as coordenadas aqui do servidor produção e agora nós podemos liberar as tabelas com o comando flushTables. Beleza? Agora, galera, nós podemos sair do MySQL, certo? Aqui no servidor produção. Lembrando do dump que acabamos de fazer do arquivo appdb.sql, então nós temos que copiar esse arquivo aqui
para o servidor standby, certo? Então eu vou copiar com o comando scp. Opa! Eu cometi um pequeno erro aqui no comando, eu esqueci de colocar o caminho. Então vejam que o arquivo foi copiado com êxito aqui para o servidor standby. Aqui está. Bom, galera, com o arquivo de dump devidamente copiado aqui para o servidor standby, que é esse arquivo epdb.sql, nós podemos agora iniciar a configuração do standby, certo? Então, nós vamos começar também editando o arquivo /etc /my.conf. E vamos adicionar, galera, basicamente as mesmas configurações que a gente colocou lá no servidor produção, tá bom? Com a diferença que o server ID aqui vai ser igual a 2. Aqui nós vamos ter o relay log também. Bom, pessoal, agora que o nosso arquivo foi devidamente... agora que o nosso arquivo de dump foi devidamente copiado para o servidor standby, que é o arquivo epdb.sql, então nós podemos iniciar a configuração do servidor standby. A configuração é praticamente idêntica à configuração que nós fizemos no servidor produção, certo? Então, as alterações serão bem sutis. Então, eu vou editar o arquivo my.conf e vou inserir algumas configurações, certo? Sendo a primeira o server-id, que no caso aqui o ID do servidor standby será o número 2, certo? O número 1 é o prod. O log_bin, galera, ele representa tudo que é alterado num servidor local, como eu expliquei anteriormente na configuração do prod. Portanto, esse log_bin ele armazena todas as alterações que forem feitas no servidor standby, certo? O relay-log
O relay-log, galera, ele vai armazenar no servidor standby, em um arquivo, tudo o que for feito lá no servidor produção. Todas as alterações que forem feitas lá no servidor produção vão ser enviadas para o standby e serão armazenadas no servidor standby em arquivos, certo, aqui desse parâmetro, relay-log. Mais uma vez, nós temos aqui o nome do banco que estamos replicando, certo? E por último, eu vou colocar o parâmetro bind -address também, certo? Que será igual ao IP do servidor standby, ok? Então, feito isso, eu vou salvar e sair do arquivo. E vou reiniciar o serviço do MySQL. Então, vejam que o serviço foi reiniciado com êxito. E agora, galera, eu vou conectar no servidor MySQL aqui do Standby. Então, pessoal, agora eu vou conectar no servidor MySQL aqui do servidor Standby. Vou dar o comando show databases. Vejam que o banco AppDB até o momento não existe, então eu vou criá-lo. Com o mesmo comando que eu usei para criar lá no produção. O comando, inclusive, está no script também. Então vejam que o banco foi devidamente criado. Então eu vou executar esse comando aqui para que possamos trabalhar no banco AppDB, certo? Então vou colocar aqui use appdb . E agora, pessoal, eu vou executar aquele script de dump SQL que nós copiamos do servidor prod para cá com o comando source appdb.sql. Então vejam que o script executou com êxito. Eu vou dar aqui um comando showTables. E vejam que aqui está a tabela que nós temos aqui no servidor produção também. Opa! Aqui está a tabela Customers. E aqui no produção nós também temos essa tabela, certo? E aqui no servidor produção nós também temos essa tabela, certo? Então eu vou conectar aqui no MySQL. Vou usar o banco AppDB. Certo? Vou dar um comando showTables. Vou dar um comando showTables. E vejam que nós temos aqui também a tabela Customers. Eu vou dar um select nessa tabela aqui no prod. Opa.
Então, nós temos aqui alguns dados no prod, e nós também temos aqui no standby. Os dados estão idênticos, ok, galera? Mas esses dados ainda não estão sendo replicados. Por exemplo, se eu deletar uma linha, aqui no produção, eu deletei, vou refazer o select. Vejam que o registro de ID, né, de código igual a 11, ele foi deletado. Mas essa operação ainda não reflete aqui no servidor standby, ok? Mas então, vamos continuar aqui porque faltam ainda alguns retoques aqui, algumas pequenas configurações. Nós apenas importamos o dump do prod no standby, nós ainda não começamos a replicar. Bom, após a gente ter criado o banco aqui no servidor standby e ter importado o dump do prod nele, a gente tem que fazer uma configuração no standby para informar quem é o servidor produção, tá bom? E eu vou fazer isso com esse comando bem aqui. Change Replication Source. Então, eu estou informando aqui para o standby quem é o servidor de origem da replicação, source. E aqui eu tenho o nome de host ou IP, no caso do servidor produção. Temos aqui também o usuário, que foi criado no servidor produção. Temos aqui a senha, que foi criada para esse dito usuário no servidor produção. E temos aqui, galera, também o arquivo de log do servidor produção. E temos também aqui a posição, que nós pegamos nesse comando aqui anteriormente, certo? Eu vou até dar um zoom. Dar um zoom aqui. Opa, o zoom não está funcionando. Então vejam que aqui nós temos as informações do servidor produção, certo? Que nós pegamos com o comando show master status, tá? Então nós temos aqui o arquivo, a posição e o nome do banco. E tudo isso a gente colocou aqui no standby, tá? Na verdade, nós colocamos apenas o nome do arquivo e a posição. O nome do banco a gente não coloca aqui, tá? Então, eu vou agora teclar um Enter. Certo? Vejam que o comando foi executado com êxito. E para que o processo de replicação inicie, nós temos que executar o comando start
réplica. Certo? Então, é somente a partir daqui que o processo de replicação vai iniciar, a partir do comando start réplica. Bom, galera, após executar o comando start réplica, nós podemos executar o comando show réplica status, certo? Eu vou colocar aqui um /G maiúsculo para ver mais organizado. E vejam o seguinte, que aqui nós temos informações a respeito do nosso processo de replicação, certo? E vejam que o nosso servidor standby está aguardando o servidor produção enviar mais atualizações, das coisas que estão sendo feitas lá. Eu vou executar novamente aqui um select *from customers. E vejam que aquela linha de número 11, que nós apagamos aqui do servidor produção, ela sumiu do servidor standby a partir do momento em que nós iniciamos o processo de réplica com o comando start réplica. Okay? O comando está aqui em cima. Vejam, a partir desse momento, start réplica, desse comando, o servidor standby passou a receber todas as atualizações do servidor produção. Por exemplo, eu vou pegar esse usuário aqui, esse registro aqui, onde o sobrenome é Moura, certo? E eu vou alterar para Cavalcante, certo? Então eu vou colocar aqui, update customers set last underline name igual a Cavalcante, certo? Where código é igual a 10, certo? Então, eu fiz a atualização no prod, eu vou dar um select agora. Vejam que foi alterado com êxito no servidor produção. E agora eu vou verificar se foi alterado também no servidor standby. E vejam que foi alterado automaticamente. Certo, galera? Eu vou fazer um teste rápido aqui. Eu vou criar uma tabela, por exemplo, create table tipos underline produtos, tá? E eu vou ter aqui um tipo, vou colocar somente um campo só para exemplificar. Então, tipo varchar 50, certo? Então, criei aqui a tabela, certo? E essa tabela que eu acabei de criar, ela já tem que aparecer aqui também. Então, eu vou dar um comando show tables. E a tabela já aparece aqui, ela não tem nenhum registro, nós apenas criamos. Eu vou dar um select nela aqui. Vejam que ela está vazia, certo? A partir do momento que eu inseri um dado nela, inseri uma informação, a informação que eu inserir nela vai aparecer lá no servidor standby. Certo? Então, vou colocar aqui um valor, uma string qualquer, por exemplo, livro. Inserir, certo? Vou dar um select aqui. E vejam que já aparece aqui, certo? O resultado. E esse mesmo select eu vou executar aqui no servidor standby. E vejam que o valor também aparece automaticamente. Beleza, pessoal? Então, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula, certo? Alcançamos aqui o nosso objetivo, que é
que foi configurar, né, a replicação do MySQL. Espero que gostem, comentem aí, tá, galera? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E até a próxima. Um forte abraço aí para todos vocês.